Olá, pessoal! Agora sim, agora deu certo. Começando aqui o nosso encontro de hoje. Boa noite a todos que estão chegando. Boa madrugada, boa tarde, bom dia. Independente da hora que você está aqui acompanhando com a gente, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à nossa família, ao nosso barquinho de hoje. Boa noite, Dilma, Cíntia, Gui. Boa noite, Marisa. Boa noite, BCS Advocacia, Dalva. Boa noite, Marcele. Boa noite, Rita. Boa noite, Ricardinho. Um abraço. Boa noite, Angelita, Pati. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Boa noite, Core. Boa noite, Vanessa. Que bom que você está aqui, minha irmã. Feliz por você estar aqui. Boa noite, Cacilda. Silvana. Saudade. Boa noite, irmã. Rosa. Boa noite, Lai. Carla. Boa noite, Silvia. Tudo bem, querida? Boa noite, Adriane. Lucinara. Boa noite, Karina, Ana Rosa. Aline. Um beijo, querida. Boa noite, Lô. Boa noite, S. Assis. Boa noite, Arlete, Porto Alegre. Boa noite, Grazi, Maura, Thalita. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Espero que tenham passado. Né? Aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa família, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso barquinho. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Se tiver, escreve aí, eu tô aqui pela primeira vez, para a gente dar as boas-vindas, né? Graças a Deus, tudo bem comigo, Silvia? Graças a Deus, tudo bem. Vamos que vamos, aprendendo um pouquinho mais, né? E juntos, né, nessa jornada, a gente consegue chegar mais longe. É aquele ditado, né, que diz, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Marina Salome, boa noite, querida. Receba nosso abraço, tá aqui pela primeira vez. Boa noite, Clara Menezes. Um beijo. Janaína Guirado, boa noite, querida. Aí os irmãos, os queridos passageiros do barquinho chegando aqui hoje pela primeira vez. Recebo o carinho dos que já estão aqui conosco, né? Beth, eu me sinto sempre a primeira vez, eu também. Mas é uma comunhão muito gostosa. Eu espero que vocês se sintam abraçadas, viu? Marina, Clara e Janaína. Que vocês possam aí receber o nosso carinho e também se sentir pertencentes, né? Meus queridos, vamos lá, que hoje eu atrasei um pouquinho aqui, eu dei um probleminha para iniciar a live, mas acabou dando certo. Vamos lá, que hoje a gente tem um assunto muito especial, votado por vocês, para a gente poder aprender juntos. Então vamos nesse instante. Então, antes da gente começar, eu preciso muito que você providencie um papel e lápis. Vai ser importantíssimo para a live de hoje. Então, se você está assistindo essa live depois, dá o pause, corre lá e busca esse papel, que ele vai ser fundamental, tá bom? Boa noite, Mayra. Um beijo no coração, irmã. Boa noite, Tânia, Vanusa e todos que estão chegando aí. Obrigado pela companhia de vocês, viu? Mayra, você também tem que buscar o papel e o lápis, viu? Todo mundo aqui tem. Nada de preguiça. Tá certo? Já tá aí? Já, neta? Que bom. Fico feliz. Então vamos lá, pessoal. Vou pedir para que a gente possa agora se concentrar, né? Que a gente possa fechar os nossos olhos, calmar o nosso coração. Respira fundo, meu irmão, minha irmã. Talvez teu dia tenha sido difícil. Talvez hoje você esteja aqui arrastando. Mas que bom que você está. Respira fundo. Acalma seu coração. Aproveita esse instante onde tua casa recebe a visita
de Jesus, de Maria, de tantos outros espíritos amigos. Se você não acredita em espíritos, chame de santos, chame de seu anjo da guarda. A denominação é tão secundária. Mas sinta o seu coração ser abraçado, ser cuidado. Sinta sua alma ser tocada. E ao longo dessa canção, sinta o encontro teu com o Cristo. Talvez esse encontro faz tempo que não acontece. Talvez as circunstâncias da vida te levaram para distante da tua fé. E talvez agora seja a oportunidade de reatar laços. Não do Cristo com você, porque esses nunca desataram, mas de você com Ele. Então se permita nesse instante ser cuidado e ouvir a voz de Jesus te dizendo: acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer. Busque a mim, basta querer. Posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai voltar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que assim seja. Que assim seja. É engraçado. A canção serve para que a gente entoe um canto de encorajamento. Quando a gente pensa no sentido da canção, em todas as partes da história da humanidade, a gente lembra que a música muitas vezes foi utilizada para o encorajamento de vivenciar uma circunstância difícil. Então a gente sempre se recorda das tribos cantando num gesto de fé, dos homens da terra. A gente se recorda dos cristãos
entrando na arena para ser devorados, mas através da canção eles se encorajavam naquele gesto que aparentava o fim apenas da carne, mas a permanência do Espírito. Então, que essa canção, aleluia, tenha nos unido nesse propósito de encorajamento, porque a gente está enfrentando nessa circunstância da vida. Então, que você não se sinta sozinho, porque é um coral de vozes e de corações sintonizados nesse momento ao teu amor, à tua vida, à tua necessidade, viu? O teu canto não é solitário. Nesse instante a gente se une, tá bom? Meus queridos, vou pedir licença para a gente começar a nossa bate-papo de hoje e desligar aqui os comentários para a gente poder se concentrar. Antes, eu só mostrar para vocês a florzinha de hoje que eu trouxe, né? Às vezes você olha assim e fala, nossa, que florzinha feinha, tá com a folhinha queimada, né? Ela atravessou circunstâncias difíceis, né? Porque, particularmente a orquídea, ela tem uma predileção por um clima, né? Mas ela sobreviveu aos momentos difíceis, né? E eu juro que às vezes eu pensava que ela tinha morrido, sabe? Só tinha galinho seco. Mas aí hoje ela desabrochou uma florzinha e olha o tanto de botãozinho que ela tá. Tá vendo o tanto que vai vir pela frente? Então, a nossa vida também é assim, né? Na semana passada a gente começou com uma mensagem parecida e aí hoje eu olhei essa orquídea e falei assim, não, é preciso reforçar essa mensagem, né? Para que a gente entenda a sutileza da voz de Deus em cada criatura que Ele põe no mundo. Às vezes uma está dentro da sua casa aí num vaso, tentando te passar uma mensagem e a gente não consegue perceber por essa ausência de conexão, né? Mas vamos em frente, porque hoje é dia de falar de sonhos. Não sonhos daqueles que a gente dorme e sonha, mas sonhos no sentido de projetos de vida, né? E ao montar a live de hoje, ela tomou um rumo assim totalmente diferente do que eu estava imaginando, né? E eu senti muito que essa live de hoje, ela teve um auxílio tão grande da espiritualidade, porque eu confesso para vocês que eu não tive muito tempo para montar esse assunto de hoje, né? Estou me dedicando entre estudos, né? Estou me dedicando entre trabalho, estou me dedicando a ser pai. Então, são todas tarefas que demandam tempo. Então, eu acho que talvez com pena de mim ou com pena de vocês, de eu não poder vir aqui oferecer um conteúdo tão legal, a espiritualidade me intuiu muito na live de hoje, né? Então eu quero que vocês se conectem com ela de uma forma muito especial, porque eu sinto que vai ser um presente para todos nós, né? Então desconecta aí das outras coisas da sua casa, lembrando você que chegou agora, corre lá, busca um papel e um lápis, porque a gente vai precisar de fazer uma atividade hoje muito importante, tá bom? Vamos lá? Prontos para a nossa viagem? Então, vamos soltar a âncora e vamos navegar. Hoje, a lição do livrinho Minutos com Chico Xavier tem o título Você está casado com os seus sonhos? É uma pergunta. Você está casado com os seus sonhos? E por favor, não saia dessa live estranhando a lição. Vai fazer muito sentido no final, tá? Deus permitiu que nessa encarnação eu me casasse com o Espiritismo. Os livros são os meus filhos. Eu senti que eu tinha que falar isso. Se você não é espírita, não pense que hoje a gente vai falar de espiritismo. Nós vamos falar de vida. Nós vamos falar de escolhas, nós vamos falar de situações. E você está no lugar certo, tá? Essa frase é do Chico. Deus permitiu que nessa encarnação eu me casasse com o Espiritismo. Os livros são os meus filhos. Chico Xavier é um fenômeno extraordinário. Fenômeno na mediunidade, na popularidade, na caridade, na produção literária, na simplicidade, na sabedoria e no amor. Embora nunca tivesse feito propaganda de si mesmo, Chico
conquistou notoriedade indiscutível, além das fronteiras do espiritismo, sendo admirado e respeitado por membros das mais diversas religiões. E isso se aplica por uma fórmula simples que ele mesmo nos ensinou. Eu me casei com o espiritismo. Chico queria dizer que ele amava o espiritismo. Ele vivia o espiritismo. Ele respirava o espiritismo. Ele doava-se ao espiritismo, tal qual faz uma pessoa casada que ama o seu cônjuge. Aí está o segredo do sucesso em todas as áreas de nossa existência. Um médico somente terá êxito profissional se estiver casado com a medicina. Um professor de sucesso é aquele que se casou com a sala de aula. O atleta consagrado é aquele que se casou com o esporte. O escritor de renome é aquele que se casou com a literatura. Façamos uma análise de nossa vida e nos perguntemos: nas questões que ainda não atingimos os objetivos desejados, não estaria faltando contrair o matrimônio com os nossos sonhos? Fim. Eu vou ler só o último parágrafo de novo. Façamos uma análise de nossa vida e nos perguntemos: nas questões que ainda não atingimos os nossos objetivos desejados, não estaríamos faltando contrair o matrimônio com os nossos sonhos? É uma pergunta. E agora, a partir de agora, a gente começa a navegar. A nossa reflexão de hoje, meus irmãos, ela vai demandar toda uma viagem antes da gente chegar a ela de fato. Antes da gente chegar ao título da nossa fala de hoje, que é sonhos, projeto de vida, a gente vai precisar percorrer um tanto de caminho. E talvez em algum momento você até se pergunte: mas poxa, o tema hoje não era sonhos, projeto de vida? A gente vai fechar, fazendo todo sentido, certo? Então, confie em mim. Confie em mim. E eu preciso muito que vocês se concentrem, para a gente não perder nenhum detalhe, porque uma coisa vai estar muito atrelada à outra hoje, certo? Então vamos lá, meus irmãos. Bom, quando a gente pensa em sonho na nossa vida, a gente pensa também em vida, porque não há sonho sem vida, né? E a gente gostaria de começar a nossa fala de hoje falando da vida em duas perspectivas, né? A vida que acontece fora de nós e a vida que acontece dentro de nós. E se você tem um pouco de dificuldade de entender, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu posso estar na Disney, né? Tudo mágico, porque lá tudo é mágico. Eu nunca fui, mas eles falam que é. Então tem fogos, tem alegria, tem personagem, tem boa música, tem boa comida, tem boa companhia. Mas por dentro eu posso estar profundamente triste. Eu posso também estar num velório de alguém muito querido, de alguém que eu amava muito e que partiu fisicamente. E ali em volta de mim tem toda uma atmosfera de tristeza, de lágrimas, de velas, de flores, de canções tristes. Tudo remete à tristeza. Mas por dentro eu estou feliz e eu estou em paz. E a grande busca da vida é a tentativa da gente sincronizar essas duas vidas. Aquela que acontece fora de nós com aquela que acontece dentro de nós. Mas acontece que na busca dessa sincronia, nunca tudo estará 100% bom. Eu vou lançar a mão de um recurso que eu gosto muito de pensar na vida como tendo 4 pilares, né?
A vida tem o pilar de Deus, o pilar da família, o pilar do trabalho e do relacionamento. E é quase impossível que todos os pilares estejam de pé, sem nenhuma rachadura, sem nenhum descascadinho na pintura que seja. Então, se você hoje não está com problema na sua família, você provavelmente está com problema de saúde. Se você não está com problema de saúde, você provavelmente está com problema no relacionamento. E se você não está com problema no relacionamento, o que te trouxe aqui é porque você está se sentindo descrente, sem propósito de vida, sem sentido, de repente tudo ficou num vazio sem fim. Acertei? Nós estamos sempre sendo desafiados pela vida, em todos os campos do ser. No ser psicológico, no ser material, no ser espiritual. Mas por quê, Eduardo? Por que estamos nesse constante desafio? Por que a vida não cansa de nos testar? Tem vezes que eu olho para a vida e falo assim, vida, me erra. Por que ela não cansa? Porque sem desafio não tem aprendizado. Isso a gente já entendeu por aqui, né? E desafio que eu falo é, por exemplo, o desafio de ter que sair da zona de conforto diante de algo que nos forçou a caminhar. A dar um passo que até então eu não dava, porque estava confortável onde eu estava. Desafio no sentido de ter que me reinventar, porque aquele Eduardo de antes já não serve mais para o cenário de hoje. Precisei me reinventar. Desafio no sentido de ser estimulado a aprender coisas novas, Eduardo, porque eu preciso aprender a coisas novas, porque as situações que eu vivo são novas. Nunca tinha passado por isso na minha vida. Desafio no sentido de ter que se reconstruir, porque em muitas circunstâncias da vida a gente se quebra em 1000 pedaços e eu preciso colar um por um. E o desafio acontece. E o desafio acontece, se a gente prestar atenção, fora da gente, especialmente. Mas é preciso que o desafio aconteça fora para ele reverberar dentro, no meu interior. Então, o primeiro alerta de hoje é um cuidado. É um cuidado, porque às vezes a gente passa a vida toda tentando modificar o cenário da peça, mas esquece que quem faz a peça ser um sucesso de bilheteria não é o cenário, é o ser, é o ator, é o personagem. O cenário representa ali no máximo, 5% da peça, 10% da peça. Os outros 90% é a interpretação do ator. O quão é bom ou não, não é? Então, antes da gente aprofundar um pouco nessa reflexão de cenário, de peça, de teatro, de roteiro, a gente vai fazer a nossa dinâmica. E agora eu preciso que você pegue o papel e você pegue o lápis, certo? É muito importante que você faça isso. E eu vou tocar uma canção. E ao longo do trecho dessa canção que vai durar aí uns 3 minutinhos, você vai desenhar no papel a cena que você está atravessando nesse exato momento da tua vida, certo? Ou a cena que você está preso a ela. A cena que a todo instante vem, eu vivo isso. Pode ser uma das duas coisas. Como se fosse uma fotografia do que está acontecendo com você nesse exato momento da sua vida. Você vai tirar do que acontece no teu pensamento, no teu contexto e colocar no papel. Como se você fosse representar uma cena com riqueza de detalhe. Podemos? Então, vamos lá. Vamos desenhar.
Tava achando aqui a ferramenta. Lembrando que eu vou cantar uma canção e vocês têm o tempo dessa canção para poder desenhar, tá bom? Não precisa de riqueza de detalhes, mas é importante que você sinta o que você está desenhando, tá bom? Vamos lá. Anseio de colher antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz ao semear, e na ânsia de alcançar o prêmio da ilusão, posso deixar de notar as pegadas pelo chão. Uma descoberta, novo ser, sempre a nascer e renascer, querer crescer. Se me faço um novo dia, novas oportunidades vão surgir e aparecer. E o passado já ficou pra trás, e o que não foi luz a gente refaz. Quanto ao futuro, quem pode dizer? Hoje é o tempo certo pra gente viver dias de paz comigo. Ser meu melhor amigo, dias de me notar, tempo de perdoar. A jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo. E o que nos espera além do horizonte, infinitas vidas jorrando da fonte. Há flores por onde andar, basta ter olhos de olhar. Há cores pra descobrir, basta o coração sentir, sentir, sentir. Vai terminando seu desenho. Soltando o lápis, no anseio de colher antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear. Isso aí. Terminaram? Quem não terminou o desenho pode parar onde ficou, tá? O importante é ter a ideia da cena, certo?
Bom, vou usar minha mediunidade aqui. Mentira. Mas eu vou adivinhar alguns cenários. Alguns cenários que foram desenhados nas folhas, nessas quase 600 folhas que agora nos acompanham. Tem gente que desenhou um cenário de boas-vindas. Boas-vindas a um amor até então desconhecido, porque se tornou papai, porque se tornou mamãe. E a chegada de um filho, poxa vida, é um amor até então desconhecido. Tem gente que desenhou um cenário de um adeus. Adeus de um amor inesquecível, porque se tornou pai, porque se tornou mãe de uma estrelinha, que agora não está mais aí nos teus braços, mas está mais do que nunca no teu coração. Tem gente que acabou de se curar de um câncer e desenhou um cenário de alegria diante dessa cura. Mas tem gente que acabou de receber um diagnóstico e desenhou um cenário de medo, de incerteza pelo que virá e da tentativa de aqui encontrar a fé. Tem gente que acabou de se unir a um parceiro através do casamento, desenhou o vestido de noiva, enfim. E tem gente que acabou de dar adeus a alguém que até ontem dizia que amava. E de repente a relação se tornou insustentável e cada um foi viver sua vida. Cenários diferentes no teatro da vida. Todos nós passaremos por grande parte deles. E somente quem passou por diversos cenários da vida pode-se dizer um bom ator. Por falar em bom ator, vocês já viram um bom ator de verdade? Já viram um filme com algum ator que tenha ganhado o Oscar de melhor ator, de melhor atriz naquele filme? Já. O que eles tinham em comum? Aquelas encenações, aqueles personagens, o que eles tinham em comum que foram premiados? Todos eles estavam presentes de corpo e de alma naquela cena. E viveram com tanta entrega e com tanta intensidade aquele filme, aquele personagem, que quando eles saíam na rua, as pessoas muitas vezes os confundiam com ele. Tamanha entrega. E o que isso tem a ver com sonho e projeto de vida? Calma, que a gente vai chegar lá. Um bom ator é aquele que se preocupa em ser um bom ator. Ah, sério, Eduardo? Eu vou repetir. Um bom ator é aquele que se preocupa em ser um bom ator. Ele ocupa o seu espaço por inteiro, porque ele entende o seu lugar. Um mau ator é aquele que quer ocupar espaços que não lhe pertencem. O desespero acontece quando o ator quer ser o roteirista. O fracasso acontece quando o ator quer ser o cenógrafo. Ou quando o ator se confunde com o próprio cenário. Aí a catástrofe está completa. Não cabe a nós, como atores, escrever o roteiro. Cabe a nós, como atores, interpretá-lo da melhor forma. Não cabe a nós construir o cenário. Cabe a nós conhecê-lo. E se movimentar por esse cenário que agora eu experiencio de uma forma a entender em qual posição, em qual lugar daquela cena eu preciso estar para que ela seja perfeita. Não adianta brigar com a cena. E por fim, cabe a nós entender que ainda que o pior aconteça, que o cenário pegue fogo, a gente é ator e a gente não é o cenário. E sem o cenário
É possível que o teatro continue, mas sem o ator não tem como fazê-lo. Um homem muito sábio nos disse certa vez que só existe uma maneira de Deus depositar bênçãos em nossas mãos. Elas precisam estar vazias. Vazias de julgamento. Vazias de roteiros prontos. Vazias de hipóteses. Mas e se tivesse acontecido daquela forma? Mas e se aquilo fosse diferente? E se eu tivesse ido por aquele caminho? Vazias de dúvidas. Porque se eu esquecer que eu sou ator e de repente me achar o roteirista e quiser sentar na cadeira dele, eu perco o foco da peça chamada vida. E a vida, que tem uma plateia muito exigente, vai me jogar tomate para recordar qual é o meu lugar. O meu lugar de ator e não de roteirista. O meu lugar de ator e não de cenário. Quase sempre, meus irmãos, as dádivas das nossas vidas, elas são precedidas de perdas. Todas as vezes que você se aproxima de Deus de mãos vazias, Deus coloca um pouco dele em você. Tira um pouco de você de si mesmo e coloca um pouco dele em você. Mas o que acontece no teatro da vida? O que acontece é que a maioria de nós não está pronto, muitas vezes, para esvaziar as mãos. E de mãos cheias, não cabe o saber de Deus dentro delas. É preciso que a cada cenário que a gente experiencie, seja ele de dor, seja ele de alegria, seja ele de saudade, seja ele de medo, é preciso que a cada cenário eu confie no roteirista, que é quem criou aquela circunstância, que é quem criou aquela cena, e que eu me aproxime do roteirista tentando entender o porquê daquela cena, ou simplesmente confiando no talento dele, ao invés de me revoltar e brigar. Mas por que você colocou essa cena nesse teatro? Lembra? Sou ator, não sou roteirista. Porque a partir do momento em que você confia, a partir do momento em que há intimidade entre ator e roteirista, o ator consegue traduzir exatamente o que o roteirista quis dizer com aquela cena. Não são esses os atores premiados? Não é por isso que um roteirista escolhe um ator para o seu filme? Se vocês prestarem atenção, os diretores dos filmes, eles escolhem os atores baseados no quanto eles conseguem ou não passar ao público o que eles querem passar. E conosco é a mesma coisa, meus irmãos. Com detalhe, o roteirista é o mesmo de todos nós. E se chama Deus. E se chama Deus. E somos nós escolhidos e colocados na posição que ocupamos para que a gente possa desempenhar, por meio da nossa ação, a mensagem que Ele quer passar ao público e a nós mesmos. Quando a gente consegue traduzir em gestos exatamente o que o roteirista quis dizer com determinada cena, a mágica da vida acontece. E sabe qual é? Quando uma cena nos ensina tudo que ela precisava ensinar, quando ela é executada com uma perfeição imperfeita que cabe a cada um de nós, é hora de passar para a próxima cena. Então, nesse exato momento, eu queria que você pegasse o papel que você desenhou e olhasse para a cena que você desenhou. Analisa ali cada situação. Como você está, o que te cerca,
O que você está sentindo ao olhar para aquele papel? O que cada coisa ali representa? Olhou? Sentiu? Então eu vou te fazer uma pergunta. Essa cena, ao olhar para ela, isso faz você se sentir livre? Ou faz você se sentir preso? Olhar para ela te dá liberdade ou te dá sufocamento? Se te faz se sentir livre, que bom, meu irmão, minha irmã. É sinal que logo, logo o cenário vai mudar. Não tenha medo, nem ansiedade. O roteirista sabe o que faz. Mas se de repente essa cena te faz se sentir preso, eu tenho uma pergunta para você. Há quanto tempo que você está preso nela? Há quanto tempo que você não consegue sair dessa cena? E o que eu quero dizer é que se você de repente parou de sonhar em algum momento da peça, presta atenção. Porque talvez o cenário mudou e você não percebeu. E você está preso, interpretando o mesmo papel há anos, anos e anos. E é exatamente aqui que entra o sonho e o projeto de vida. Muito se fala em sonhos e projetos de vida do ponto de vista material. Meu sonho é ser médico. Meu sonho é ter casa. Meu sonho é construir isso. Meu sonho é ter um casamento feliz. Meu sonho é ter. Mas a perspectiva da nossa fala de hoje é totalmente diferente disso. A perspectiva da nossa fala de hoje é para que você e eu entendamos que o sonho não é um lugar que se chega. Não é uma meta que se alcança. O sonho é um caminho que se percorre. Quem compreende, aqui está a lição mais preciosa da noite de hoje. Eu quero que você guarde no seu coração. E se for preciso, escreve aí na tua folha. Quem compreende que um bom projeto de vida tem muito mais a ver com a boa interpretação do que com a busca pelo cenário perfeito, compreende o roteiro de Deus. E tem tudo para que quando as cortinas se fecharem, seja aplaudido de pé. Porque entendeu que nós temos sonhos, sim. Mas Deus tem propósitos. Então, não se perca na vida por cenários que não aconteceram. Não se perca na vida por cenários que você se recusa a passar, acreditando que aquele é o término da peça, porque não é. Não é. Entenda que o sonho tem a ver com a transformação do ator. Entenda que um ator é aquele que compreende, aquele que merece um Oscar, é aquele que compreende qual é o seu lugar dentro da peça. Então, a mensagem de hoje é essa. É curta, é simples, mas eu quero muito que seja impactante. E que se você sentir vontade, durante essa nossa música final, eu quero que você literalmente vire a folha. Vire a folha. E você desenhe do outro lado da folha o que você espera do teu personagem diante dessa cena que você desenhou. O que você precisa fazer
para que essa cena seja memorável e você aprenda com ela tudo que ela precisa te ensinar e esteja pronto para uma próxima. Eu não vou pedir para você desenhar a cena que você sonha em viver, porque ela não nos pertence. O que nos pertence é a interpretação. A cena é com Deus. Mas eu quero que você reflita durante essa última canção como desempenhar o melhor papel diante desse cenário que você está vivendo. Peça inspiração e bom desenho, bom roteiro. Olha para esse desenho, olha para você, desapega do cenário, perceba, meu irmão, minha irmã, que o cenário é só um pretexto para te transformar no melhor ator possível, no personagem inesquecível do roteiro de Deus. Aquele que entende, que compreende, que as cenas passam. E o que a gente leva não é o cenário anterior, mas é a aptidão do personagem em aprender um pouco mais sobre a vida e a não ter medo da próxima cena. Ou mesmo que tenha um pouco de medo, a não se paralisar e continuar se performando e dando o seu melhor no palco. A vida é um constante abrir e fechar de cortinas. E Deus, como roteirista do universo, quer que nos transformemos em personagens de ouro, daqueles que ganham um Oscar a cada encarnação, por ter desempenhado não o melhor papel do que quem divide a cena comigo, mas o melhor papel que podia se esperar de mim mesmo. Coragem. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente, talvez. Sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil. Um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente, talvez. Aprender, respeitar sentimentos e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos no fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder, é sofrer o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver de
descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Coragem para interpretar, dando o teu melhor. Coragem para mudar de cena, para mudar se preciso for, e entender que toda cena também tem seu tempo de acontecer. E que ficar por muito tempo preso a ela é desperdício no livro da vida. Coragem, meu irmão, minha irmã. Belas páginas te esperam. Coragem e confiança no roteirista. Um beijo. Até semana que vem. E boas histórias.